Bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui direto da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, trazendo os destaques para vocês do Rio Mais Agro. Este que é um projeto visionário que mostra o Rio de Janeiro como uma porta de conhecimento, de oportunidade, de informação para o agronegócio brasileiro e também mundial. Hoje, abrindo a nossa série especial, eu tenho o prazer de receber aqui o Ricardo Gunning, que é superintendente de sustentabilidade de portos do Rio do Ministério de Portos e Aeroportos. Ricardo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder contribuir. A satisfação é toda nossa. Ao lado dele está o Paulo Renato Marques, que é presidente da Pesagro. Seja muito bem-vindo, Paulo, prazer recebê-lo aqui. Prazer saudar você, Pedro, saudar meu amigo Ricardo, é um prazer muito grande a gente poder debater. Olha, hoje a gente vai falar sobre este universo de oportunidades e o porquê, dentro deste universo de oportunidades, o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, aqui tem uma das 7 maravilhas do mundo, está aqui no Rio. E por que aqui no Rio de Janeiro? Por que essa especificidade? Por que trazer o agro para diversos ramos? E a gente vai discutir aqui nesses próximos 15 minutos destinados a este podcast. Começando então com você, Ricardo, que fez também parte dessa curadoria, o que você olha de especial dentro deste evento que vai trazer uma série de oportunidades, mas de um tom propositivo para quem ouve, para quem acompanha o Rio Mais Agro? O que é o Rio Mais Agro neste exato momento em que o mundo espera tanto do Brasil e do agro tropical? Bem, a diferenciação do Rio Mais Agro é a primeira missão que a gente tinha quando fez a concepção do produto Rio Mais Agro, era desmistificar que o Rio de Janeiro não possui agro. Era a primeira desmistificação que a gente quis. O Rio de Janeiro tem um agro muito bem consolidado, talvez diferenciado de outras regiões do Brasil. Nós não temos grandes monoculturas, latifúndios nos moldes que ocorrem no centro-oeste e no sul do Brasil, e talvez isso gere estranheza para os demais estados. Nós temos uma agricultura diferenciada, qualitativa, de agregação de valor cultural, inclusive aos nossos produtos. E nós temos muita tecnologia. O Rio de Janeiro é um estado tecnológico no segmento agrário e ambiental. Nós somos o palco da primeira unidade de conservação com o Parque Nacional Itatiaia. Nós temos as maiores qualidades de café do Brasil, queijarias, caprinos, pesca, piscicultura, meliponários. Nós temos uma riqueza, uma diversidade. E nós queríamos demonstrar isso. E essa foi a concepção do Rio Mais Agro, mostrar para o Brasil e agregar valor, mostrar e trazer ao empreendedorismo do agronegócio que o Rio de Janeiro também é um mercado de oportunidade. E para isso, por óbvio, nós contamos com o poder público. Muitas prefeituras apoiaram essa concepção e, é claro, o Estado do Rio de Janeiro de forma diferenciada, através da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, a CEAPA, e a Empresa Estadual de Pesquisa do Agropecuário, que é a Pesagro Rio, que é um quadro de notório saber de excelência técnica e científica. E, por óbvio, nós tenhamos a possibilidade de agregar a cadeia produtiva do pequeno agricultor familiar, da agricultura de tecnologia com produtos endêmicos, específicos e qualitativos, e fazendo com que o poder público transforme todo esse saber científico em prol da cadeia produtiva. A Pesagro, olha de que forma esse papel de tornar, obviamente, a agricultura, a pecuária, o agro de forma geral do Rio de Janeiro também competitivo, também com esse conhecimento. Obviamente, não é tão grande como o Rio Centro-Oeste, são realidades distintas, mas precisamos dessa agricultura, precisamos dessa pecuária. Como é que vocês trabalham dessa forma? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de voltar aqui na colocação do Ricardo e até a sua colocação. O Brasil, nos últimos 40 anos, ele assumiu um papel de um nível de responsabilidade muito grande no mundo. Se você for analisar os produtores de alimento a nível de escala industrial, a gente tem 5 grandes países que produzem alimento no mundo de uma forma geral. Né? O maior deles é o maior exportador, que é a China, Estados Unidos, Brasil, Rússia e Índia. Esses 5 são os maiores produtores e exportadores de alimento no mundo. E eu diria o seguinte, eles vão ser pelos próximos 50 anos, pelo menos.
Obviamente, muitos outros países produzem, mas eles não produzem com a escala que esses 5 países produzem. Então, a gente tem no Brasil essa responsabilidade de fazer parte desse seleto grupo de grandes provedores de alimento no mundo. O Rio de Janeiro, como você falou, ele não é uma fronteira agrícola, como é o Centro-Oeste, como é até o Sul. Mas a gente entende que o nosso papel como uma porta de entrada para o Brasil é, no agro, produzir produtos de valor agregado. Né? O Ricardo mencionou, por exemplo, produtos mais sofisticados, mas a gente tem aí cafés gourmets que hoje estão ganhando prêmio lá fora, a gente tem queijos refinados que estão ganhando prêmio lá fora. Então, esses tipos de produtos que fazem e que dão ao Rio de Janeiro essa condição de ter um agro de valor agregado e não um agro de extensão territorial e de grandes produções como são Mato Grosso do Sul, Goiás e tudo mais. Muito importante, porque para acessar esses mercados, a gente precisa lembrar que tem aquele conceito da rastreabilidade, de estar dentro da questão da sustentabilidade, respeitando o social, o econômico, hoje o ESG que tanto se fala, mas principalmente dentro das normas ambientais. São mercados que são exigentes. Nosso café altamente demandado, café aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe que tem vários que são exportados, inclusive temos até aqui alguns estantes que mostram exatamente isso. Nesse ponto, né, gostaria de pegar dos dois essa versão, essa análise. Produzir e conservar. É muito mais que uma realidade, é uma troca que o produtor rural há muitos anos faz, sabendo que produzindo e conservando ele consegue ter um ambiente para ele não só sequenciar a vida dele e dos demais, mas também para aumentar a produção. Nesse sentido, como é que o Rio de Janeiro tem ajudado nesse ponto? Com novas tecnologias, com novas modalidades, métodos, como é que vocês têm avaliado isso? Bom, em primeiro lugar, a gente vive hoje um cenário que a gente chama de agricultura 4.0. A agricultura, desde os primórdios da humanidade, e que basicamente foi o alicerce principal da sociedade, que foi a agricultura, ela vem caminhando na sua implementação de tecnologia e no desenvolvimento. Então, hoje a gente tem o que o mercado chama de agricultura 4.0, que a gente inclui aí toda a questão de informação, de conectividade, de robótica, enfim, uma cultura de você trabalhar a genética, enfim, é o que a gente pensa. O fato do Rio de Janeiro trabalhar na questão dessa agricultura 4.0 para que a gente possa levar aos nossos produtores, acima de tudo, tecnologia e conhecimento, e formação profissional e capacitação. Né? Isso é fundamental para a gente. É o que a gente hoje, no Estado, tem como um mote, que é levar capacitação e é levar tecnologia para os nossos produtores. É importante que se diga, o Rio de Janeiro é pequeno, mas nós temos cerca de 65 mil propriedades rurais. Esses investimentos, essa capacitação de tornar um ambiente ainda mais competitivo, um agronegócio cada vez mais competitivo e, obviamente, a gente passa por uma questão de sucessão familiar, que é um desafio para qualquer produtor, e tendo essas aberturas, como o próprio Paulo passou agora para a gente, isso traz oportunidades, ainda mais, né? Com certeza, e competitivo e sustentável. O diferencial da agricultura fluminense é a sustentabilidade a qual esta está associada. Observe que todas as áreas agrícolas fluminenses, ou quase a sua maioria, são fronteiriças a áreas protegidas, unidades de conservação, porque é ali que estão as nossas águas. As águas fluminenses estão nos contrafortes da serra e são junto a essas águas que o agro fluminense ele ocorre. Então nós temos mel de qualidade por causa da presença da floresta, nós temos silvicultura de qualidade pela presença de outros remanescentes florestais, nós temos pecuária por conta da disponibilidade hídrica, nós temos culturas diversas que são regidas pelo regime das águas e pela regulação climática que a floresta propicia. E onde estão essas? O agro fluminense, ele é pautado nessa conexão das áreas protegidas com o agro. O sul fluminense tem seu agro pautado todo no interior de áreas de proteção ambiental. A região serrana, idem. A Baixada Litorânea, idem. A Baixada Fluminense, também. Todo o agro
ou boa parte deste, não vou arriscar a palavra todo, está associado à sustentabilidade. Esse é o diferencial também. E é por isso que nós temos um produto diferenciado. Essa diferenciação é que o homem do campo fluminense, ele aprendeu a viver com as adversidades impostas pelo clima, pelo relevo e pelas particularidades territoriais. Isso tornou o homem do campo fluminense diferenciado dos demais homens do campo. É um homem do campo que aprendeu a viver com a dificuldade de mecanizar o solo, porque não existe a possibilidade de arar, porque o relevo não permite. Ele aprendeu a lidar com inundações, porque o relevo fluminense tem as enxurradas, inundações recorrentes. Ele aprendeu a viver com estiagens prolongadas e chuvas torrenciais, onde o agricultor do Rio de Janeiro perde tudo, seja pela falta d'água ou pelo excesso dela. Então é um agro diferenciado. Ou seja, no momento em que nós estamos passando por uma mudança climática, em que a natureza está impondo, ditando de fato as regras do jogo, cada vez mais com chuvas torrenciais ou secas severas. Isso entra daquilo que o produtor do Rio de Janeiro já está acostumado a viver. Já por conta da questão geográfica. E isso, se a gente for olhar, já é uma agricultura pensada num futuro. Agora, dentro dessa análise, para a gente amarrar, um mundo precisando de energia limpa, alimento de uma forma sustentável, precisando também de mais medicamento, questões sociais que precisam ser impostas. São demandas globais que dentro da agricultura tropical, que Paulinelli já falava há 50 anos, a gente hoje olha e fala, de fato é um homem que rompeu a barreira do tempo e estava falando de algo que nós estamos vendo hoje. Isso o agro do Rio já vive e pode implementar daqui para frente ainda mais? Pode, mas eu gostaria, se você me permite, voltar um pouquinho aqui, falar principalmente do relatório da FAO, que foi publicado na semana passada aqui no Brasil. Importantíssimo esse relatório. Foi a primeira vez que se publica um relatório da FAO fora de Roma, que é onde tem a central. Nesse relatório, ele aponta que hoje no mundo existem cerca de 722 milhões de habitantes que têm algum tipo de desnutrição ou fome severa. Isso é muito forte. Dentro desse relatório, ele aponta que hoje no mundo, 56% da população é urbana e que em 30 anos, cerca de 70% dessa população vai ser urbana. Então a gente está vendo um êxodo, de uma forma geral no mundo, da população rural indo para a população urbana, aumentando a renda, e isso só aumenta o quê? A demanda por alimento. Então é fundamental o nosso papel dentro daqueles 5, do clube dos 5 que mais produzem alimento e exportam, num crescente de uma população urbana, aumentando a renda e a necessidade de produção de alimento. Então, esse evento, ele é fundamental para discutir essa equação. Como a gente tem que produzir mais, usando menos recursos. O Rio de Janeiro está inserido nisso. O Rio de Janeiro, nesse evento, ele está sendo a porta de entrada para discutir a coisa mais importante disso, que é ciência. Então, a gente precisa dar ciência. Por quê? Porque a gente não imagina, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, como no mundo, a gente aumentar a produção de alimentos, aumentar essa performance, aumentando área, usando mais água, usando mais agrotóxico. A gente não tem mais essa capacidade. A gente tem que produzir mais com menos. Essa é a grande discussão. E essa pergunta ela vai ficar pelos próximos 50 anos aí. Então a gente está discutindo essa pergunta aqui agora. E eu acho que isso é fundamental. O Rio de Janeiro ele está absolutamente antenado nisso, estudando tecnologias, desde o drone, a genética, aos biofertilizantes, aos bioprodutos de agro, para que a gente possa agredir menos, usar menos, fazer produtos que sejam mais resistentes a pragas, enfim. Porque é dessa forma que a gente vai entrar na performance sem utilizar recursos ou mais recursos naturais. Que em breve teremos 70% de área urbana consolidada. Essas pessoas terão que comer, se alimentar com qualidade, e somente o campo, nos pilares da sustentabilidade, agregando valor tradicional, agregando os povos originários, os povos tradicionais e todos aqueles que detêm esse conhecimento que o povo fluminense, o solo fluminense é muito rico, é que a gente vai se tornar diferenciado e irradiar isso para o resto do Brasil. Olha, Paulo, Ricardo, eu quero agradecer muito a presença de vocês.
porque foi de fato muito propositivo o que a gente discutiu aqui hoje. E, obviamente, a partir deste podcast, abrindo nessa nossa série que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, mostra exatamente que o Brasil tem muito a conhecer e a explorar do agro no Rio de Janeiro. Porque aquilo que vocês passaram aqui são de natureza de conhecimento próprio, daquilo que vocês debruçaram a vida pesquisando, e trazê-los aqui rompem várias barreiras e principalmente deixando na palma da mão, dentro de um podcast, de um videocast, esse conhecimento, essa informação. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso podcast. Obrigado. Nós é que agradecemos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um abraço. Obrigado a você que acompanhou também esse primeiro capítulo, esse primeiro episódio, dando essa série especial que estamos fazendo aqui direto do Rio de Janeiro, do Rio Mais Agro. Hoje escolhendo essas duas feras para falar sobre este assunto tão importante e por que o Rio de Janeiro, de fato, é essa vitrine de oportunidade, de conhecimento e também de solução para aquilo que o mundo demanda, que é segurança energética e segurança alimentar. Até a próxima.